O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente recebe o deputado federal eleito Wilson da Fetaeng do PSB. Bom dia, deputado. Bom dia, Thalita, e bom dia, Rodrigo, também. Bom dia, bem-vindo. E bom dia a todos os ouvintes do programa, né? É isso. Prazer recebê-lo, deputado. O prazer é meu. Deputado, para a gente começar essa entrevista, eu queria que o senhor falasse conosco a respeito de algumas medidas que a gente tem visto já no governo de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Falar um pouquinho do cenário nacional antes da gente passar, obviamente, para o nosso quintal aqui, que é Minas Gerais. E a gente trouxe ao longo do Super N Primeiras Notícias de hoje 3 reportagens especiais feitas pela Ludmila Pizarro, mostrando o balanço de um ano da reforma trabalhista, e em uma dessas matérias, ela trazia pra gente a análise, inclusive, de alguns especialistas, dizendo que a extinção do Ministério do Trabalho, que é uma proposta que está sendo colocada agora pelo presidente eleito, vai trazer uma série de complicadores para o sistema trabalhista mesmo brasileiro e para o próprio trabalhador. Que juízo que o senhor faz dessa proposta que está sendo apresentada, colocada pelo presidente eleito? Olha, Rodrigo, eu vejo com muita preocupação, até porque o Ministério do Trabalho é um ministério bastante antigo, né? Foi criado há muitos anos. Eu diria que é a casa do trabalhador, é ali onde representa a classe trabalhadora do campo e da cidade. Eu vejo com preocupação, sei que o governo, ele está trabalhando por um estado mínimo, a gente não administra o Brasil fechando o ministério. A preocupação que todos têm é a mesma preocupação que eu tenho. Thalita? Deputado, uma das suas bandeiras, né, da sua campanha foi em relação aos trabalhadores rurais, né? Agricultura familiar. E o Bolsonaro anunciou que a Tereza Cristina, uma ruralista, vai assumir, né, o Ministério da Agricultura. Como que o senhor vê essa indicação? Olha, a ministra, ela representará muito a classe do agronegócio, que é o médio e grande produtor. Nós tivemos um prejuízo muito grande, a agricultura familiar, assim que o Temer assumiu o comando do Brasil, eles fecharam o ministério que representa a agricultura familiar e sucumbiu isso numa secretaria especial. E mesmo assim, a gente está sabendo, semana que vem eu vou estar em Brasília, que eles estão querendo reduzir mais. A preocupação que eu tenho é que a agricultura familiar, ela é representativa, ela saiu da subsistência, ela hoje produz 70% de alimentos ou mais, que vão à mesa de todo cidadão. Nós estamos conseguindo fazer exportação de alguns produtos para fora e nós geramos a agricultura familiar mais de 80% do emprego no campo, né? Enquanto o Ministério da Agricultura, ele representa ou representará o agronegócio, que é o médio e o grande produtor. Nesse quesito, eu acho que a agricultura familiar não será representada por ela. O senhor acha, então, deputado, que seria necessário manter o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que existia anteriormente ainda no governo da presidente Dilma, no governo do presidente Lula, seria o ideal? Ou o senhor acha que dentro do Ministério da Agricultura, mas se bem representada essa área da agricultura familiar, seria suficiente? O que o senhor defende especificamente? Olha, Rodrigo, é claro que nós estamos numa posição desconfortável, né? Eu sou um deputado socialista, já tivemos uma reunião do nosso bloco em Brasília, entre deputados federais e senadores. Vamos dialogar com outros partidos que têm um pensamento nosso. Durante a campanha, qual foi o lema que eu usei? Que investir no campo é cuidar da cidade, porque a cidade depende do campo, de água, de alimento saudável e coisa e tal. Eu vou, em primeiro momento, fazer uma gestão para que nós consigamos, quem sabe, reabrir o nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário. Caso não consigamos, eu acho que nós temos que ter uma secretaria forte para garantir realmente tudo aquilo que nós conquistamos até o momento. Outra bandeira de defesa do senhor, deputado, é a implantação de políticas públicas que ampliem, né, a geração de emprego e renda, principalmente para os jovens. Hoje a gente sabe que o desemprego atinge a maioria, né, das famílias. E aí eu queria saber do senhor quais são os planos para que esses jovens consigam o primeiro emprego, que hoje é algo tão difícil, né? A gente vê tanto sobre isso. Na minha área do campo, nós temos discutido muito a sucessão rural, sabe, Thalita?
A nossa federação, já chegamos a fazer torneio de futebol masculino e feminino para levar algum atrativo para o jovem, porque jovem, você não vai discutir com ele aposentadoria rural, você não vai discutir previdência, você vai discutir com ele esporte, lazer, você vai discutir emprego, condição de vida. E o modelo de governo que a gente tem no Brasil hoje, ele exclui o jovem do campo, ele faz com que o jovem, de uma forma forçada, ele tem que largar o campo e vir para a cidade, muitas vezes deixando seu pai e sua mãe. Hoje nós temos um campo envelhecido, mas é pela política. Eu acho que nós temos que mudar o tipo de governo. O Brasil precisa investir mais no campo, para que o jovem tenha qualidade de vida, ele tenha oportunidade, o emprego, que nós possamos gerar emprego através das nossas agroindústrias familiares, ele ter esporte, ele ter saúde ali, ele ter, enfim, uma escola de qualidade. Nós discutimos muito a questão da educação no campo, né? Eu não acredito que nós vamos crescer, mudar o Brasil fechando a escola rural, muito pelo contrário, nós temos que manter a escola que tem aberta para dar condição para essa juventude que está no campo ainda. Diante até dessa necessidade, deputado, que o senhor aponta da manutenção do jovem no campo, e existe uma dificuldade muito grande de incentivar essa turma mais nova a permanecer. Muitas vezes a gente percebe justamente essa vontade das pessoas, elas são criadas no campo, vivem a vida inteira ali, mas na hora de entrarem no mercado de trabalho, elas vêm para a cidade. Para além das políticas educacionais, que tipo de políticas trabalhistas, na sua avaliação, que são necessárias para fazer com que essa turma mais jovem, ela se mantenha no campo, mas ela não apenas se mantenha no campo, mas seja qualificada também, até do ponto de vista da agricultura familiar, que é muito especificamente a sua área de atuação? O Brasil precisa passar por um processo de desburocratização. Nós enfrentamos muitos gargalos. Como eu sou agricultor familiar, deu da época da subsistência, e eu não tive a oportunidade de estudar, né? Porque na minha época era assim, o pai tinha o filho era para o trabalho. Não tinha, você não ia para a cidade buscar. Hoje as coisas mudou, a tecnologia, celular, rede social, etc e tal. Então o jovem, ele não fica mais no campo se ele não tiver oportunidade. Fizeram a reforma trabalhista, eu digo que mentiram para o Brasil, falando que a reforma era para resolver a questão do desemprego. Se tínhamos naquele período 11 a 12 milhões de desempregados, hoje esse número aumentou. E eles ainda estão contabilizando as pessoas que faz bico, o que vende um picolé na esquina, o que faz um espetinho para vender na esquina. Está no mercado informal. Está no mercado informal, estão contabilizando. Ele não pode ser contabilizado, porque esse cidadão, se ele tiver com esse comportamento, ele está se virando para viver. Mas ele nunca vai estar participando do regime geral da Previdência, ele nunca vai conseguir um benefício da Previdência. Então a nossa luta, ela tem que ser casada com trabalho, com emprego, com atrativo para a juventude e também pensando na Previdência Social. Então o governo nós precisamos investir nas agroindústrias familiares, dar condição. O Brasil é possível fazer isso, a nossa federação faz, eu já tive aqui na rádio em outro momento falando da Agriminas. Hoje, através desse processo, hoje nós já estamos, muitos agricultores hoje estão conseguindo gerar emprego, nós conseguimos provar que é possível. Agora, nós não podemos, nós temos que mudar esse modelo que está aqui no Brasil hoje, né? Eu sou contra o Estado mínimo. Nós temos que fechar metade do ministério, o Brasil tem que reduzir. Qual que é o papel do Estado? O Estado por Estado. Se o Estado, o papel é dar condição para que o cidadão, ele tem direito de ir e vir, educação, saúde, ele tem que ter direito a lazer, enfim, são coisas básicas que nós temos direito. Então, o Estado, se ele não fizer isso, ele não cumpre o seu papel social. E ainda falando, né, dessas áreas rurais, deputado, como que o senhor vê a questão da educação, né? Já que a gente sabe que em algumas cidades, na maioria das áreas rurais, a educação é tão precária, né? Desde a base até a pessoa poder concluir aí o ensino médio, talvez. Thalita, eu vou lutar muito e lutarei muito para que nossa juventude do campo possa estudar. Que ele tenha direito a estudo, a educação do campo, né? Se ele quiser sair do campo, aí é uma questão de opção pessoal. Mas nós temos que buscar condições para que eles vivam no campo com qualidade. E a educação, ela é o elemento básico primordial, né? O Brasil precisa, nós precisamos quantas pessoas, inclusive da minha categoria, enquanto homem do campo,
que tem apenas o ensino básico ou muitos que nem o básico têm. Então nós temos que lutar muito para que a juventude possa inserir a uma universidade, para que ele possa amanhã estar disputando no mercado de trabalho com quem fez uma universidade também. Aí passo a educação e nós precisamos recomeçar a discutir a questão de escolas que pode voltar a funcionar no nosso meio rural de Minas e do Brasil. Deputado, eu quero falar com o senhor a respeito da reforma da Previdência, que é um assunto que vai muito de encontro também à questão até do trabalhador da agricultura. Existe a proposta colocada pelo governo Temer, o governo Bolsonaro, o futuro governo Bolsonaro pretende fazer uma reforma da Previdência. Muito até se discute se essa reforma que já está no Congresso hoje não poderia, quem sabe, até neste fim de ano ser aprovada. Imagino que pelas posturas que o senhor está defendendo aqui, o senhor seja contrário a essa reforma da Previdência, e é uma reforma que muitas vezes as entidades de classe ligadas ao trabalhador rural, elas são muito contrárias. Que tipo de avaliação que o senhor faz e na sua avaliação, quais são os prejuízos, de repente, que essa reforma pode causar a quem trabalha na roça? Rodrigo, eu quero, para você, para os ouvintes, eu quero dizer o seguinte: somos oposição a esse governo, eu sou oposição a esse governo, mas os projetos que for para o bem do povo e do Brasil, evidentemente que eu vou estar aprovando, né? Eu não vou fazer oposição por fazer oposição. Agora, no quesito da Previdência, é bom que nosso povo do campo saibam, se essa reforma que está na pauta do Congresso for aprovado, os mais prejudicados é o trabalhador, a trabalhadora rural, é o homem do campo. Essa proposta que está aí, nós somos contra. Agora, se o governo quer fazer uma reforma para mexer de cima para baixo nos poderes, né? Por exemplo, foi dado um aumento agora ao Poder Judiciário de 16%. Agora eles estão colocando que o problema todo do déficit da Previdência é de quem ganha um salário mínimo. Eu acho que nós temos que discutir no Brasil reforma de acabar com as regalias. Aí terá a nossa participação. O senhor não vai ser contrário a uma reforma da Previdência? Em hipótese alguma. Sabe que precisa mudar. Eu sei que precisa. Agora, pegar pelo que ganha menos, pelo mais prejudicado, eu acho que nós não podemos aceitar, até porque a aposentadoria, no nosso caso, a aposentadoria rural, ela mudou muito economicamente. 70% dos municípios de Minas Gerais e do Brasil depende dessa transferência da Previdência, da aposentadoria rural. Nós temos um município em Minas Gerais que a cidade é movimentada até o dia que o trabalhador está recebendo seu benefício. Eu não vou ser a favor desse tipo de reforma. Agora, para acabar com regalia, nós vamos dialogar. Deputado, agora falando um pouquinho do desempenho do PSB em Minas, não foi conforme, né, o partido esperava. O senhor acha que isso se deve ao fato do Márcio Lacerda não ter saído como candidato? Olha, Thalita, isso é uma questão, como é o meu primeiro mandato de deputado federal, eu que represento uma categoria importante e represento com muito orgulho, eu não fiquei muito à frente a questão de partido, sou socialista, né? Eu acho que nesse momento agora, o que aconteceu, quem acertou, o que errou, né? Eu acho que todo mundo, a gente acerta, erra, o Márcio também tem o seu lado, que ele acertou, mas tem lado que ele pode não ter acertado. O nosso papel agora é conduzir um processo para que o nosso partido, o PSB, é um partido que está tranquilo, você não vê assim o povo com raiva do Partido Socialista Brasileiro. Eu acho que o nosso momento agora com o mandato é nós estarmos reconstruindo o nosso PSB em Minas Gerais. Por onde passa essa reconstrução na avaliação do senhor? O que tem que ser feito? Porque o partido acabou saindo em relação a outras eleições, como destacou agora a Thalita, enfraquecido, né? Com bancadas mais enfraquecidas. No caso até da bancada estadual, o PSB elegeu apenas um deputado, né? Por onde passa? Qual é o caminho que o partido tem que construir de fato para retomar esse caminho, essa caminhada? Rodrigo, eu vou ser bastante verdadeiro. O partido, ele precisa ser reconstruído através da base, dos municípios. Nós precisamos de organizar os diretórios municipais. Nós o faremos assim agora, a partir desse momento. Com certeza, o partido, como eu viajei Minas Gerais afora, em muitos dos lugares ali, a comissão, o diretório que estava ali, ele estava ali como um partido de aluguel, de outro partido. O PSB, ele tem uma história, é um partido antigo,
né? Figuras como Miguel Arraes, né? Foi um grande líder, o próprio ex-presidente, governador do Pernambuco e né, candidato a presidente da República que morreu naquele acidente, o Eduardo Campos. Então, nossa obrigação, eu farei com que nós estamos com 3 federal. Tá eu, o Emidinho Madeira e o Júlio. Estadual, nós estamos com o Roberto Andrade. Então, nós não temos que ter uma sintonia agora para a gente, de fato, fazer esse partido, o PSB, crescer em Minas Gerais. O que foi errado, nós temos que fazer uma correção dos erros, até de nossos comportamentos, aonde eu errei eu tenho que consertar. Agora, aquilo que dá certo a gente tem que prevalecer. O senhor destacou agora que algumas comissões provisórias no interior, diretórios municipais, eram praticamente diretórios municipais de aluguel de outros partidos. Como é que funcionava isso? O que o senhor percebeu na prática, para que o nosso ouvinte possa entender melhor o que o senhor está querendo dizer? É muito fácil. Por exemplo, o PSB, nós tivemos vários candidatos a deputado estadual e deputado federal. Vamos imaginar que no município Y, aquele diretório, em vez de trabalhar para alguém do seu partido, trabalhou para outro partido, que não tinha nada a ver com o projeto do PSB. Isso, para mim, ele estava a serviço, né, de outro partido, ele tornou-se um partido de aluguel. Agora, nós precisamos trazer agora que tenhamos que ter nos municípios comissões que realmente, pessoas que têm um pensamento do socialismo, pessoas que realmente pensem como a gente pensa no PSB, não pessoas que estão ali usando o partido para algum interesse pessoal. Esse aí, para mim, ele tá fora. Então, nós temos um papel, além de trabalhar no Congresso e de reconstruir o PSB em Minas Gerais também. É um trabalho muito de esquerda, né? É um trabalho de formiguinha. Né? Eu acho que é um trabalho de reconstruir o nosso estado. Nós queremos um estado que gera emprego, que gera renda, um Brasil que a gente tem orgulho de falar, eu sou brasileiro, né? Então nós temos esse trabalho. Eu acho que o povo brasileiro, nós vamos ver o desenrolada do Brasil e de Minas a partir de janeiro do ano que vem, e eu sei que nós não teremos assim, a nossa missão lá vai ser uma missão bastante pesada dentro do Congresso Nacional e consecutivamente em Minas Gerais também. Nesse sentido, deputado, eu pergunto para o senhor como é que o senhor está acompanhando os primeiros passos do governador eleito Romeu Zema. Nós temos visto o mesmo discurso de corte de gastos no estado, de redução da máquina pública. O governador eleito promete reduzir as secretarias aqui em Minas de 21 para 9. Inclusive passa até pela cabeça dele unir a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, porque já disse isso até numa entrevista exclusiva que concedeu a nós. Como é que o senhor está acompanhando esses primeiros momentos do governador eleito Romeu Zema? Olha, Rodrigo, para a junção da Secretaria de Agricultura com Meio Ambiente, eu vou falar a mesma coisa que eu falei da ideia do Bolsonaro de fazer a junção do Ministério da Agricultura com Meio Ambiente. Não dá certo. A agricultura pensa em produção, meio ambiente, ele é uma secretaria, é um ministério que o meio ambiente não discute só a questão rural. O meio ambiente, ele está tanto no campo como na cidade. Para mim não dá certo. Agora, o governador eleito, até porque nós recebemos o seu vice na nossa federação antes da eleição, passou para o segundo turno, eu acabei apoiando, né? Agora, uma das coisas que eu levei já para ele, nós não podemos fazer de Minas um estado mínimo, transformar de 21 secretaria para 9 secretaria, enxugar a máquina ao tal ponto que o estado perde a sua eficácia, né? Então, eu espero que o governo Zema, ele possa dialogar mais com a sociedade organizada, que ele possa ouvir mais o povo, os mineiros, as mineiras, para ele fazer um governo diferente. Agora, ele não pode, né, enquanto empresário, fazer a gestão de Minas, do estado, como uma loja de eletrodoméstico dele. Deputado, o senhor também defende a aprovação do pacote do veneno, né? Mas a indicada para o Ministério da Agricultura pelo Jair Bolsonaro, a Tereza Cristina, ela é conhecida aí como a musa do veneno. Para o senhor, como o senhor defendendo, tirando essa tese de que o agrotóxico, né, ele afeta a saúde do trabalhador rural e também vem para a mesa dos consumidores. Qual que é o ponto para que isso seja definido e entendido para a população? Como é que o agrotóxico ele pode prejudicar quem consome, né, esses produtos aí? Thalita, eu fui contra, nós nos posicionamos contra o pacote do veneno. É bom que a sociedade entenda, o povo, principalmente o povo da cidade, que agrotóxico é veneno.
né? E o Brasil, diretamente, indiretamente, cada cidadão hoje, cada pessoa já ingere mais de 5 litros de veneno por ano. Isso é muito grave. Nós temos veneno aqui no Brasil que países como da Europa ou outros países de primeiro mundo têm 20, 30 anos que eles foram proibidos. Nós somos contra, né, o pacote de veneno. Agora, o que eu tenho dito é o seguinte: mas quando eu posicionei, o senhor é contra, mas o Brasil, se não usar veneno, ele não consegue produzir. Claro que consegue. Nós temos a Embrapa, que é uma empresa nacional de pesquisa. Nós temos em Minas Gerais a EPAMI, que é outra empresa de pesquisa. Por que nós temos países no mundo que consegue produzir sem usar veneno? E por que aqui no Brasil tem que usar veneno? Então nós temos que colocar essas empresas pesquisadoras como produzir alimentos sem usar essa imensidão de veneno que é usado. Porque o veneno, ele diretamente ou indiretamente, ele afeta quem o manuseia, quem o utiliza, como quem consome. Quando eu vou num sacolão, numa banca de supermercado pegar qualquer produto, eu estou sabendo que ali tem veneno. Agora, nesse quesito todo, a gente precisa ter cautela. Não dá mais, o Brasil chega, não dá mais para usar essa quantidade de veneno. E o nosso papel agora vai ser diferente, não vai ser mais como um representante de uma entidade de classe. Agora, como deputado, é claro que eu vou estar lá do povo. E a questão da saúde não é a minha área, eu não sou médico, mas eu já vi pesquisas, dados gráficos, porque o alto índice de veneno que é usado no Brasil, ele tem propiciado que o índice de câncer tem aumentado no Brasil também. Isso é grave, então a gente tem que, enquanto cidadão agora, discutir. Nós não podemos aceitar isso no Brasil. Wilson da Fetaeng, deputado federal eleito pelo PSB, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Foi um prazer recebê-lo, gostaria de agradecer e, acima de tudo, que a gente tem dito para todos os que estão chegando ao poder agora, que façam um grande trabalho por Minas Gerais. Obrigado, deputado. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Thalita, obrigado a todos e todas. Espero que a gente consiga fazer uma grande gestão, né? Para ajudar a mudar, para esse Brasil ser um Brasil melhor, um país diferente, que possa gerar emprego, que as pessoas possam ter qualidade de vida. Tá certo, deputado, muito obrigada. 8h21. Daqui a pouquinho a gente